Nós continuamos trabalhando, o nosso principal conjunto de alunos são esses que estão fracassando na aprendizagem na escola, mas a gente tem trabalhado também com crianças com deficiência intelectual, com crianças com autismo e com adultos analfabetos. A gente ainda tem no nosso país adultos que não são capazes de ler e de escrever, então a gente tem trabalhado com essa população e é sempre encantador observar o aluno aprendendo e como ele manifesta, como à medida que ele se percebe aprendendo, ele vai, é como se ele fosse aprendendo a gostar daquilo. Não só aprendendo a ler ou a escrever ou fazer uma tarefa, um exercício, mas ele aprende a gostar de vir para o laboratório, a gostar de participar das tarefas e o envolvimento vai se tornando cada vez maior. E acho que é isso que mantém a gente na batalha por descobrir e por oferecer aquilo que a gente pode baseado no conhecimento, nas descobertas que a gente vai fazendo. Então, se você perguntasse se eu comecei a fazer pesquisa científica motivada por resolver questões de autoestima, eu diria não. Eu estava interessada em processos básicos de aprendizagem. Mas o que a gente aprendeu, tanto com a literatura nacional e internacional, como no nosso próprio laboratório, a respeito dos processos de aprendizagem, isso nos habilitou a então olhar para um problema que é um problema nacional, na verdade é um problema mundial. O problema a dificuldade de aprender a ler e escrever é um problema que mesmo as nações mais adiantadas enfrentam, porque tem uma parcela da população que aprende muito rapidamente, sem muita dificuldade a ler e a escrever. A maioria dos alunos que chegam para a universidade foram aqueles que foram alfabetizados muito rapidamente, sem nenhum problema. Mas tem uma parcela da população que tem muita dificuldade em aprender a ler e escrever. E uma das nossas descobertas no laboratório da razão para essa falta de aprendizagem é porque quando nós falamos de leitura e escrita, nós estamos falando do que a gente chama de comportamento simbólico. O indivíduo tem que aprender a dominar códigos. Um código é uma relação, né, entre um referente e um símbolo, um referente e um signo. Algumas pessoas apresentam muita dificuldade nas fases iniciais de aprendizagem dessas relações que são arbitrárias, são convencionadas, elas não existem na natureza. Então, por exemplo, essas crianças da escola, que não aprendem a ler na escola, elas não têm nenhum déficit intelectual. Em geral, o professor diz, mas professor, ela não aprendeu, então eu acho que ela tem algum retardo, né? O professor às vezes fala assim, ou ele tenta achar explicações para aquilo que ele não entende. Ele diz, a criança deve ter dislexia, ou ela tem hiperatividade. Na verdade, se você observa essas crianças no recreio, se você observa essas crianças na rua, eles são às vezes líderes de brincadeiras nas ruas e no recreio. Eles são capazes de fazer compra no supermercado, na padaria da esquina e conferir troco. Então, eles não têm um problema de retardo, eles tiveram um tipo de dificuldade. Eles manejam muito bem coisas do cotidiano, as coisas concretas com as quais eles lidam, mas eles têm alguma dificuldade em aprender essas relações arbitrárias entre eventos. E, sobretudo, eles têm dificuldade de aprender o princípio alfabético que é necessário para ler e escrever. O que significaria isso? Aprender que um conjunto limitado de grafemas, de letras, serve para representar os sons da fala. Essas pessoas que não aprendem a ler, em geral, eles tentam representar o som da fala como eles representam as coisas. Então, passar desse nível de representar o objeto para representar som, é aí que reside a dificuldade. Então, pensando nesse problema, e porque eu trabalho aqui na Universidade Federal de São Carlos, num programa de educação especial que existe, é o único programa que se dedica inteiramente à educação especial no país, e ele faz isso desde 78, quando ele foi implantado. Eu e meu grupo de pesquisa, eu tenho vários outros colegas, esse trabalho eu não faço sozinha, eu faço com muitos colegas no programa de educação especial. Nós resolvemos olhar para essa questão da aprendizagem de leitura e escrita. Por ser esse problema tão grande, ele continua sendo um problema nacional. Nós não resolvemos o problema, nós aprendemos mais sobre ele e nós aprendemos um pouco sobre ensinar. Mas e o que tem isso que ver com autoestima? Como a gente aprendeu sobre o que é que entrava a aprendizagem e a gente estudou bastante condições que podem favorecer essa aprendizagem, nós resolvemos oferecer isso para as crianças,
um subproduto do trabalho é a melhora na autoestima do aluno, a melhora na autoestima do aprendiz. Então, ela vem como subproduto, mas é um subproduto, não é um subproduto casual, por coincidência, não. Ele é produto do trabalho, porque é um trabalho que dá oportunidade, começa naquilo que o aluno é capaz de fazer e vai dando a ele oportunidades de aprendizagem gradual no ritmo que ele pode aprender. Os procedimentos de ensino são previstos de maneira a favorecer correção. Então, se o aluno começa a mostrar dificuldade, ele tem a oportunidade de refazer por uma outra rota, ele só progride para etapas seguintes nas tarefas de ensino, quando ele dá conta da tarefa que ele está fazendo no momento. Com isso, você elimina o sofrimento e você cria oportunidade para o aluno fazer aquilo que eu disse para você. De repente, ele olha e diz, eu sei ler, eu estou conseguindo ler. E com isso, ele vai se engajando e digamos assim, não é que ele perde a baixa autoestima, ele vai ganhando autoestima, ele vai aprendendo, ele vai começando a perceber que ele pode. E essa sensação de eu posso é essencial para o ser humano em qualquer esfera de atividade, né? Eu posso, eu dou conta de fazer isso, eu posso me empenhar, que eu tenho chance de ter resultados. Então, nós vemos claramente essa mudança no processo de autopercepção, como é que o aluno se vê, como é que ele vê as tarefas acadêmicas, como é que ele vê a escola, mas isso tudo é subproduto do trabalho sistemático para ensinar aquelas habilidades que a escola está exigindo e que ele precisa na vida fora, né? E ele se perceber que ele não precisa mais ter vergonha numa situação em que ele pode se sentir ridicularizado porque ele não consegue ler, porque ele não consegue escrever, isso vai sendo eliminado. E então, claramente, você vê uma mudança de postura no aluno. E o que é interessante, eu te relatei alguns exemplos de ver a surpresa, a emoção da descoberta inicial. Mas ao longo do tempo, à medida que o aluno vai sendo exposto às tarefas de ensino, ele vai mudando postura de modo geral. Então, às vezes a gente tem a criança que fica deitada na mesa do computador, meio trabalhando, como quem diz, isso não é para mim, eu não quero fazer isso. E depois, à medida que ele vai aprendendo, então você vê a postura, o aluno se senta ereto, ele trabalha com ritmo, com fluência, né? Ele começava, às vezes, fazia uma tentativa, aí devagava, olhava para o outro lado. Nas fases mais adiantadas, você vê o aluno chega, ele aprende uma rotina de trabalho, ele chega, senta no computador e faz a sua tarefa com postura, com empenho, com ritmo, acabou uma tentativa, ele se engaja na seguinte. Então a gente vê todas essas mudanças como fruto das condições de ensino.